Olá, graça e paz, você é muito bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos entender como a lei mosaica foi cumprida por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e como a graça de Deus foi estabelecida através do sacrifício do Verbo encarnado, dando a nós, os chamados para fora do mundo, os filhos de Jesus, aqueles que creem na sua promessa, na sua palavra, a vida no Espírito. Se você ainda não foi inscrito neste canal, eu te convido nesse momento, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o seu like e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Moisés e a graça de Jesus Cristo. Um paradoxo, porque muita gente ainda acredita que está vivendo na lei. Então vamos entender um pouco mais sobre o que significa a lei e a graça. São dois pactos. O Velho Testamento, destinado aos judeus, os filhos de Deus por eleição, e o Novo Testamento, a graça do Senhor, aquela que foi destinada aos gentios predestinados, a nós, a mim e a você que não temos sangue judeu, e está em vigor hoje, a nova e eterna aliança. A lei mosaica trata de 613 mandamentos sobre a forma moral, religiosa, civil que Deus estabeleceu para o povo judeu viver. Trata-se de uma lei rígida, justiça imediata, de rituais externos, sacrifícios de animais, expiação pelo pecado, do tipo olho por olho, dente por dente. Mas, como nenhum ser humano, com sua natureza pecaminosa, poderia cumprir essa lei perfeitamente, Deus enviou Jesus Cristo, aleluia, para cumprir o que nós, humanos mortos espiritualmente, jamais conseguiríamos cumprir. A lei mosaica foi dada exclusivamente ao povo judeu, descendente de Abraão, como um pacto de obediência e santificação na carne. Mas a lei não podia justificar ninguém, tampouco salvar ou retirar pecados. Até hoje, os nossos irmãos judeus da linhagem de Abraão vivem em busca do cumprimento da lei. Contudo, nós sabemos que é impossível cumprir a lei mosaica humanamente, porque a natureza humana por si só é corrompida pelo pecado. Os que estão debaixo da lei só evidenciam mais o pecado e mostram a fraqueza humana em resisti-lo. Nossos irmãos judeus ainda acreditam que o Messias virá. E o nosso Deus lhe cegou por um tempo o entendimento deles para que nós, os gentios predestinados, pudéssemos ser salvos pela fé. Este tempo está em vigor, em curso agora, e assim que se cumprir o propósito de Deus, no tempo oportuno, no Kairós de Deus, nossos irmãos judeus crerão no Messias que já veio e que voltará. Então, nós seremos um só povo, um só rebanho, com um só pastor. Em João, capítulo 10, verso 16, diz: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E em Romanos capítulo 8, verso 3 diz: Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Mesmo sendo santa e justa, a lei não tinha o poder de salvar. Ela apenas apontava para a necessidade de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele não veio abolir a lei, não, mas veio para cumpri-la perfeitamente, tomando sobre si o que nós nunca conseguiríamos fazer. Em Mateus, capítulo 5, verso 17 diz: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Jesus fez o que nós não poderíamos nunca fazer. Ele, sendo Deus, se despiu de sua glória e como homem, na forma humana de Filho Redentor, viveu a justiça de Deus na sua totalidade. Padeceu no meu e no seu lugar, morreu na cruz para nos libertar da maldição da lei. Em Gálatas, capítulo 3, verso 13 e 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão
chegasse aos gentios e em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, a bênção que chega até a mim e a você, nós que cremos em Jesus. Agora, com a vinda de Jesus, a graça foi estabelecida. A graça é a nova e eterna aliança que nos oferece um novo e vivo caminho, a vida no Espírito. A graça não é apenas para perdão dos pecados, não é apenas para a remissão dos pecados, mas ela é uma transformação interna e definitiva na vida daquele que crê. E isso foi estendido aos gentios predestinados para a salvação, ou seja, eu e você que não temos sangue judeu. Em Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, não tem carne aqui, não tem humanidade, é dom de Deus. Em Cristo, todos os que creem que Ele foi o Cordeiro Perfeito são chamados a viver pela fé no Espírito. Não mais pela força da carne, não mais pela força de rituais externos, não mais pela expiação de sangue de animais, não mais pela força de sacrifícios, não mais pela velha aliança, não mais pelo Velho Testamento, não, mas pelo poder da fé em Jesus, que faz o Espírito Santo habitar em nós. Ouça, não é uma obra da tradição religiosa, de rituais, de sacrifícios do tempo de Jesus na sua carne. Não! Agora, na graça, no Novo Testamento, na nova e eterna aliança, na dispensação que estamos vivendo hoje, pós-morte e ressurreição de Jesus, a maneira de um justo viver é única e exclusivamente por fé. A graça é o coração de Deus exposto, não tem véu, não tem carne, não tem humanidade, apenas o Espírito Santo de Deus. É uma obra feita no espírito do homem, que ao ser vivificado pela fé, se torna um espírito com o Espírito Santo de Deus. Agora, o mais maravilhoso de tudo é a vida no Espírito. A verdadeira essência do Filho de Deus está em viver guiado pelo Espírito Santo, que nos torna filhos amados do Pai. Em Cristo, a lei é substituída pela graça, a nova e eterna aliança. Então, os impulsos da carne são mortificados pela vida no Espírito. Uma vida de transformação e obediência interior. Em Romanos, capítulo 8, verso 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos dá força para viver como Cristo viveu, para produzir os frutos do Espírito e assim glorificar a Deus em tudo que fazemos. E o melhor de tudo é que a graça foi destinada aos gentios predestinados, que Deus amou desde antes da fundação do mundo, por meio da fé em Jesus Cristo. Nós, os gentios, fomos enxertados na videira verdadeira e fazemos parte do povo exclusivo de Deus. Em João, capítulo 1, verso 12 diz: e a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Somos agora herdeiros das promessas de Deus, filhos adotivos, unidos com Cristo, assim como os nossos irmãos judeus, que são por eleição. Então, qual é a nossa posição e o nosso papel agora? Viver pela graça de Deus, cumprindo a justiça do Senhor, não mais pela nossa força, mas pela força do Espírito Santo de Deus. Em Cristo, a lei foi cumprida e a graça foi estabelecida. E você é abençoado? E você, abençoada, que está conectada com a verdade da palavra ministrada e sabe que Deus está falando com você. Você deve reconhecer a sua soberana voz e seguir pelo reto e vivo caminho. Em João, capítulo 1, verso 17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ouça, não mais lei, não mais homem, não mais carne, não mais vida de pecado. Agora é graça. O véu se rasgou, a carne de Jesus era o véu e apareceu o Espírito. A vida do Espírito é o que Deus preparou para todos nós, seus filhos, que estamos sendo embranquecidos e purificados pela sã doutrina, a palavra da graça de Deus,
a nova e eterna aliança, o novo testamento que está em vigor agora e eternamente estará. Este novo e vivo caminho tem herança garantida, bendita, definitiva para todo aquele que crê. Em Romanos capítulo 10, verso 4 diz: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eu te pergunto, você crê na palavra de Deus? Você crê que a nova e eterna aliança está em vigor por sua causa, por minha causa? E que Deus veio resgatar a mim e a você? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus bom, justo, fiel e verdadeiro, eu te louvo, Senhor, pela revelação da tua graça aos teus eleitos nesse dia perfeito de vitória, esse dia que o Senhor preparou desde antes da fundação do mundo para liberar essa palavra, para atingir o coração, a mente, os ouvidos e os olhos espirituais do teu povo. Ó Deus, revela-te ao teu povo, Pai. Mostra-te forte nas fraquezas deles, Senhor, e vivifica o espírito daqueles que o Senhor um dia escolheu, criou em espírito e em verdade desde antes da fundação do mundo. Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida, pela graça que já me alcançou e que hoje alcança essa vida que me ouve, Pai. E declaro, Jesus, que a tua vitória na cruz não foi em vão, que o teu sacrifício trouxe, Senhor, vida e vida com abundância àquele que crê. E todos nós que somos gentios predestinados, que somos, Senhor, aqueles que não têm sangue judeu, para os quais o Senhor levantou o apóstolo Paulo para nos guiar através da nova e eterna aliança e determinar a graça de Deus, Senhor, sobre as nossas vidas, eu declaro, Jesus, o teu bem, o teu favor, a tua bendita voz, Senhor, cortando todas as mentiras do inferno, toda a tradição humana, toda a maldição da lei e trazendo graça e vida, herança definitiva, vida e vida com abundância aos teus eleitos. Essa é a minha oração que eu faço com fé e te entrego todas as vidas, Senhor, que hoje estão ouvindo esta voz. Aonde chegar o som dessa voz, que a tua palavra, Senhor, que corta, que edifica e que dá herança pela tua graça, alcance essa vida para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Você crê? Que oração maravilhosa. Então não perca tempo. Receba Jesus como seu Senhor. Confesse: eu preciso de ti, Jesus. E viva a vida do Espírito, porque ela vai te dar vida e vida com abundância. Ela vai te dar herança, edificação. Você não será a mesma pessoa. Eu gostaria de te pedir, se Deus falou com você hoje, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o seu like, compartilha com o maior número de pessoas que você conhece e vamos juntos crescer na graça, no conhecimento e divulgar a graça, que é a nova e eterna aliança que está em vigor. E tem muito povo de Deus vivendo lei, não sabe. Nós precisamos nos unir como um corpo e declarar as virtudes do reino e acabar com as mentiras do diabo. Assim eu conto com você, em nome de Jesus. Graça e paz, até o próximo vídeo.